Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que este webinar está a ser gravado e que no final da intervenção existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. Hoje a sessão terá como tema vamos conhecer as zonas de proteção especial para as aves no Alentejo. Contamos com Gonçalo Elias. O nosso orador de hoje dedica-se à observação e ao estudo das aves desde 1987. Tem uma ampla experiência de campo, aliada ao conhecimento do território. Colaborou em 8 atlas ornitológicos em Portugal, Espanha e na Tanzânia. É autor e coautor de 20 livros sobre as aves portuguesas e sobre os melhores locais para as observar, incluindo o Guia de Aves de Lisboa, as aves do estuário do Tejo, as aves do estuário do Sado, entre muitos outros. É sócio fundador da SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e cuja direção pertenceu entre 1999 e 2002. Foi coordenador do Comitê Português de Raridades entre 2002 e 2006. É fundador e administrador do Fórum Aves, a maior comunidade online de observadores de aves em Portugal, lançado em julho de 2007, bem como fundador e coordenador do portal avesdeportugal.info, lançado em janeiro de 2008. Gonçalo, quando quiser. Obrigado, Alexandra. Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer ao ICNF e, em particular, à Direção Regional de Conservação da Natureza e das Florestas do Alentejo pelo convite que me foi feito para vir hoje falar aqui um pouco sobre as aves do Alentejo, em particular ao João Carlos Farinha, que foi quem me fez o convite, e quando o João Carlos Farinha me convidou para falar sobre as aves do Alentejo, eu escolhi o tema das zonas de proteção especial, as EPEs, porque me parece, por um lado, por duas razões. Primeiro, porque acho que é um assunto importante em termos de conservação, e eu achei que se enquadrava neste ciclo de webinários falar das aves na sua vertente de conservação. E, por outro lado, porque, embora o conceito de ZPEs já vá surgindo com alguma frequência, quer em notícias, quer noutros documentos, eu tenho um bocado a sensação que não está claro para toda a gente o que é isto das ZPEs, de onde é que elas apareceram, para que é que servem, quantas são, onde é que elas estão, e portanto eu achei que, juntando estes dois aspectos, isto daria um tema que seria oportuno então para falar um pouco quer do conceito das EPEs, quer das implicações para a conservação. Eu vou então partilhar aqui a apresentação. Peço apenas o favor de confirmarem se já está a aparecer. Sim, está, Gonçalo. Ok, obrigado, Alexandra. Então vamos dar início. Esta apresentação vai ser composta por 3 secções que estão aqui neste índice. A primeira secção, eu vou fazer uma introdução a explicar o que é a Rede Natura 2000 e o que são as EPEs. Em segundo lugar, eu vou sair um pouco do tema das EPEs, mas vou apresentar um outro conceito que está relacionado, que são as IBAs, as Important Bird Areas, e vou explicar qual é a sua relação com as EPEs. E depois na terceira parte, que é a mais extensa e a mais importante, e que no fundo é o tema principal da apresentação, eu vou falar das 20 EPEs que existem no Alentejo. Então vamos começar por falar um pouco da Rede Natura 2000, que é também uma expressão que já entrou no léxico habitual e que nós começámos a ouvir falar desde há cerca de 20 anos. Afinal, o que é isto da Rede Natura 2000? A Rede Natura 2000 tem este logótipo, é o logótipo oficial. Eu, por muito que tenha procurado, eu nunca encontrei uma explicação oficial para o significado deste logótipo, portanto eu vou dar a minha interpretação para o que é que isto significa. Este logótipo tem aqui 3 elementos, tem em cima as aves, porque a Rede Natura 2000 tem muito a ver com a conservação das aves, tem em baixo o que parecem ser umas montanhas e um rio, pelo menos é a minha interpretação, que tem a ver com a parte dos habitats, e depois tem aqui as estrelas, que só se vê 7, porque o círculo está incompleto, que são as estrelas do símbolo da União Europeia. E, portanto, a minha interpretação para este símbolo é a Rede Natura 2000 tem a ver com a conservação das aves e dos habitats na União Europeia. E esta é a essência daquilo que representa a Rede Natura 2000.
Ora, a Rede Natura 2000 é o quê? É uma rede de áreas designadas para conservar os habitats e as espécies selvagens, em particular as aves, que têm um destaque especial na Rede Natura 2000, ameaçadas ou vulneráveis no território da União Europeia. Portanto, a Rede Natura 2000 basicamente é um conjunto de áreas que foram escolhidas para garantir a conservação, então, das animais e dos habitats. E, basicamente, a Rede Natura 2000 é a principal contribuição da União Europeia para pôr em prática aquilo que foi definido na Convenção da Diversidade Biológica, que é a CDB, que resultou daquele grande encontro que houve no Rio de Janeiro em 1992. A Convenção da Diversidade Biológica, também chamada Convenção da Biodiversidade. E então a União Europeia pôs em marcha a criação da Rede Natura 2000 como forma de implementar esta convenção no território europeu. E a Rede Natura 2000 é, na prática, a implementação de duas diretivas comunitárias distintas, que são diferentes no seu âmbito e que surgem em momentos diferentes do tempo. Em primeiro lugar, a Diretiva Aves. Reparem que a Diretiva Aves é muito anterior à Convenção do Rio, é de 1979, é anterior mesmo à entrada de Portugal na União Europeia, na altura era a CEE, que se dá em 1986. A Diretiva Aves diz respeito à conservação das aves selvagens, e eu mais à frente já vou explicar o que é. Portanto, é uma diretiva que surge em 1979 e que prevê que os Estados-membros criem zonas de proteção especial para as aves. Depois, mais tarde, no ano em que se dá a Convenção do Rio de Janeiro, surge a Diretiva Habitats, em 1992, e esta Diretiva Habitats é que prevê a criação da Rede Natura 2000. Portanto, a Diretiva Habitats diz que, além de serem criadas zonas para proteger os habitats, devem ser criadas, conforme previsto na Diretiva Aves, também as zonas de proteção para as aves, integrando todo este conjunto a Rede Natura 2000. Portanto, a Diretiva Aves foi o primeiro passo, a Diretiva Habitats é o segundo passo que dá origem, então, à Rede Natura 2000. E, desde que este conceito foi, então, lançado, já foram classificados 27.800 sítios diferentes no território da União Europeia. É então o número de sítios classificados que integram a Rede Natura 2000. Eu não vou falar muito sobre a Diretiva Habitats, porque não cai dentro do tema desta apresentação, mas vou falar um pouco mais da Diretiva Aves. Como eu disse, foi uma diretiva que foi elaborada pela União Europeia em 1979, tinha esta designação. Há uma versão posterior, que é a versão que está em vigor, que é esta de 2009, que é a Diretiva 2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2009, e é esta que atualmente regulamenta isto tudo. E, basicamente, isto diz que no território europeu dos Estados-membros há muitas espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem, mas que estão a regredir, elas estão a diminuir, as populações estão a encolher, em alguns casos estão a encolher de forma muito acelerada, e isto põe em risco a conservação do meio natural e o equilíbrio do meio ambiente. E a Diretiva Aves e a criação de zonas de proteção visam um bocadinho travar este movimento, esta tendência de diminuição que se registra em várias espécies. A Diretiva Aves pode ser consultada online, procurando pelo nome, portanto eu vou aqui apenas apresentar os dois primeiros artigos, que são aqueles que resumem o essencial desta diretiva. No artigo 1º podemos ler: a presente diretiva diz respeito à conservação de todas as espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem no território europeu dos Estados-membros, ao qual é aplicável o tratado. Tem por objeto a proteção, a gestão e o controle dessas espécies e regula a sua exploração. Isto é o artigo de abertura, e que depois no ponto 2 diz que se aplica não apenas às aves, mas também aos seus ovos, aos seus ninhos e aos seus habitats. E eu saliento aqui esta parte que eu sublinhei a vermelho. A Diretiva Aves aplica-se a todas as espécies de aves selvagens. Isto inclui não apenas as mais raras, como as cegonhas pretas ou as águias de Bonelli, aplica-se também aos pardais, aos melros, aos estorninhos, aos pintacílogos e a tantos outros. Portanto, todas as espécies de aves selvagens estão abrangidas pela diretiva. No artigo 2º, diz que os Estados-membros devem tomar as medidas necessárias para manter ou adaptar a população das espécies de aves referidas no artigo 1º, ou seja, todas, a um nível que corresponda às suas exigências ecológicas, científicas e culturais. Portanto, ou seja, o artigo 1º diz que isto aplica-se a todas as espécies de aves e, segundo, os Estados-membros são responsáveis por tomar as medidas necessárias para garantir que as populações de aves selvagens se mantêm estáveis. Ora, a Rede Natura 2000 é composta por dois tipos de sítios. Por um lado, temos os SICs, que são os sítios de importância comunitária, que foram criados pela União Europeia e que depois os Estados-membros transformam em zonas especiais de conservação.
Portanto, as ZECs, como são assim chamadas, resultam destes SICs e são espaços classificados no âmbito da Diretiva Habitats. Portugal definiu também um conjunto de SICs que passaram a ZECs, salvo erro, num decreto que foi aprovado o ano passado, em 2020. E depois temos então as zonas de proteção especial para a avifauna que correspondem à implementação da Diretiva Aves. É esta a diferença. Os SICs e os ZECs correspondem à Diretiva, à preservação dos habitats e as GPEs são criadas especificamente para a proteção das aves. Tudo isto foi implementado em Portugal com este Decreto-Lei 140/99 de 24 de abril, que transpôs para a ordem jurídica nacional tanto a Diretiva Aves como a Diretiva Habitats. Portanto, 1999 é o ano em que a Rede Natura 2000 se torna efetiva no território nacional. É o ano da implementação. Graficamente, tudo aquilo que eu disse pode ser resumido neste diagrama que eu encontrei numa apresentação que estava online. Não tinha autor, mas que era uma apresentação sobre a Rede Natura 2000 e que resume o seguinte: a Rede Natura 2000 é a maior rede coerente de áreas protegidas do planeta, é a maior rede porque é a nível de toda a União Europeia e que, como podem ver aqui por estas setas, por um lado tem a parte da Diretiva Habitats, em que os países propõem uma lista nacional de sítios e depois a União Europeia cria os sítios de importância comunitária, os SICs, e subsequentemente os Estados-membros criam então as tais zonas especiais de conservação, que também já foi feito em Portugal. No que diz respeito à Diretiva Aves, são criadas diretamente as ZPEs, que são as zonas de proteção especial. Portanto, recapitulando, são zonas criadas para implementar a Diretiva Aves com vista a proteger as populações de aves selvagens que existem no nosso território. Então, afinal, o que é uma ZPE? Uma ZPE, e este texto foi tirado do site do ICNF, de um documento relevante que é o Plano Setorial da Rede Natura 2000, diz então que as ZPEs foram criadas ao abrigo da Diretiva Aves, de forma a garantir medidas de conservação especial, respeitantes ao habitat das espécies mencionadas no anexo 1 da referida diretiva e das espécies migratórias de ocorrência regular no país. E eu agora saliento esta parte: essas áreas deverão ter uma gestão adequada que evite a poluição e a deterioração dos habitats, onde sejam tomadas as medidas necessárias à preservação das aves. Portanto, isto é o que diz o Plano Setorial, que é um documento oficial, diz que as ZPEs, uma vez criadas, devem ter uma gestão que garanta a manutenção ou o estado de conservação dos habitats para garantir a preservação das aves. É para isto que as ZPEs servem. Portanto, não se trata apenas de definir zonas, trata-se de definir zonas que depois sejam alvo de medidas de gestão ativa para garantir a conservação das aves. É este o objetivo, então, das zonas de proteção especial. Apesar de ter cá o P de proteção, não devemos confundir isto com as áreas protegidas. As áreas protegidas são parques e reservas que integram a chamada Rede Nacional de Áreas Protegidas, que é o caso da Reserva do Tejo e do Sado, do Parque Nacional da Peneda Gerês, do Parque Natural da Serra da Estrela, entre outros. Essas são as áreas protegidas. Estas zonas de proteção especial têm cá o P, mas não fazem parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas, embora integrem o Sistema Nacional de Áreas Classificadas. Só aqui para não haver confusão relativamente ao significado deste P. Em Portugal continental temos 42 ZPEs que foram definidas então no âmbito da implementação da Diretiva Aves. É esta lista que aqui está. Depois há mais algumas nos Açores e na Madeira que eu agora não listei aqui porque sai um bocadinho do âmbito da apresentação. Nós temos aqui 42, podemos ver que umas estão a preto, outras estão a vermelho. Eu fiz esta distinção para salientar o seguinte: as que estão a preto são locais que integram no todo ou em parte a Rede Nacional de Áreas Protegidas. Portanto, todos os locais que estão a preto são ou parques ou reservas naturais. As que estão a vermelho não têm qualquer tipo de proteção legal, a não ser o facto de serem uma ZPE, que é o caso, por exemplo, de Castro Verde, é o caso da Serra do Caldeirão, é o caso dos estuários do Rio Minho e Coura e por aí fora. Portanto, todos os que estão a vermelho são ZPEs, mas não são áreas protegidas. E, portanto, quaisquer medidas de gestão são definidas no âmbito do plano de gestão da ZPE. Os que estão a preto, que são as áreas protegidas, também têm que obedecer ao plano de ordenamento da respectiva área protegida. Portanto, aí há uma sobreposição de instrumentos de gestão. A área total de ZPEs em Portugal, ZPEs terrestres, atenção que eu marquei aqui duas marinhas, aqui na Costa de Aveiro, Nazaré e no Cabo Raso, mas estas são marinhas, não são terrestres.
A área total de ZPS terrestres em Portugal tem 9.100 km², o que, para terem uma ideia, corresponde a 10% da área terrestre do país. Isto não inclui áreas marinhas. Portanto, 10% do nosso território são ZPEs, sendo que uma parte, como vimos, está em áreas protegidas e uma parte está fora de áreas protegidas. Esta é então a situação a nível de ZPEs. A Rede Natura 2000 tem um site oficial, que é este que está aqui. Não vale a pena estar a decorar o endereço, porque basta procurar Natura 2000 Network e vamos logo dar ao site da União Europeia. E tem também um outro site, uma outra página, que é o visualizador, que também encontramos escrevendo Natura 2000 Viewer, que tem este endereço. E o visualizador basicamente é um mapa interativo que nos permite visualizar os sítios que integram a Rede Natura 2000. Quando abrimos o visualizador tem este aspecto. Temos aqui o território da União Europeia, com manchinhas azuis e vermelhas, que eu já vou explicar o que são. Temos aqui alguns buracos de países que não fazem parte da União Europeia, que é o caso da Suíça, é o caso da Noruega, é o caso aqui de alguns países dos Balcãs, e saliente é o caso do Reino Unido. O Reino Unido saiu da União Europeia quando se deu o Brexit e, nesse sentido, a Rede Natura 2000 perdeu várias centenas de locais que estavam no Reino Unido e que deixaram de pertencer à Rede Natura 2000 por causa de saída da União Europeia. Não quer dizer que estes locais deixem de ser locais geridos em termos de conservação, deixam de estar sujeitos às regras da Rede Natura 2000. Portanto, os buracos que vemos no mapa correspondem a países que não pertencem à União Europeia. Fazendo zoom aqui para Portugal, temos então aqui o que vemos no visualizador e nós podemos fazer outros níveis de zoom e depois podemos clicar em cada um destes sítios e acedermos à respectiva ficha. Os que estão a azul são os ZECs, ou os sítios de importância comunitária. Os que estão a vermelho são as nossas ZPEs, ou zonas de proteção especial. Quando tem azul e vermelho, quando as riscas se sobrepõem, significa que o sítio tem as duas classificações. É simultaneamente uma zona especial de conservação e uma zona de proteção especial para aves. Portanto, indo ao visualizador, podemos ver em Portugal ou em qualquer outro país da União Europeia, podemos navegar e explorar aqui os locais e aceder às respectivas fichas. Deixamos agora a parte desta apresentação do conceito da Rede Natura 2000 e ZPEs e agora eu vou introduzir aqui um outro conceito relevante, que é o conceito das IBAs, ou Important Bird Areas. Corria o ano de 1990 e eu, numa das minhas muitas visitas ao Algarve, à Ria de Alvor, que foi um dos sítios onde eu aprendi a observar aves e a anilhar, eles tinham lá uma biblioteca interessante de aves e eu um belo dia encontrei este livro. Eu achei este livro muito interessante, Important Bird Areas in Europe. Este livro tem cerca de 1 palmo de altura, ele não é muito grande, mas é muito espesso, como se pode ver aqui nesta imagem, tem cerca de 900 páginas. E eu achei este livro muito curioso, porque nessa altura, em 1990, havia muito pouca informação publicada sobre os locais com alguma riqueza ornitológica na Europa. E eu, nas vezes seguintes que me desloquei lá à Associação A Rocha, eu perdia muitas horas a folhear este livro, porque eu aprendia imenso sobre a distribuição dos locais para ver, não é para ver, porque isto não é um livro de observação, os locais que tinham muitas espécies de aves, quer em Portugal, quer noutros países. Este livro foi feito por duas entidades aqui com nomes quase impronunciáveis. Um que é o ICBP, ou International Council for Bird Preservation, e o outro que é o IWRB, que é o International Waterfowl and Wetlands Research Bureau. São nomes muito longos e difíceis de fixar, estão aqui os logótipos. E este livro, publicado em 1989, tem um inventário de mais de 2.400 sítios em 39 países. E o que é que isto tem a ver com as ZPEs? Tem tudo. Quando sai a Diretiva Aves, em 1979, rapidamente se percebeu que, embora houvesse esta vontade política de definir zonas importantes para a conservação das aves, não havia informação técnica para dizer, afinal, que sítios são esses que nós queremos classificar. Portanto, sim senhor, é uma ótima intenção em termos de conservação, definir zonas de proteção, mas como é que nós as vamos escolher? E é nesta altura que entram em campo estas duas entidades, o ICBP e o IWRP, que contactam a União Europeia e que dizem, nós dispomos a fazer o trabalho técnico de recolha dessa informação para haver informação técnica, então, para implementar a Diretiva Aves. E 10 anos depois, portanto a diretiva é de 1979, em 1979 surge este livro, que é o primeiro grande inventário de zonas que são relevantes para a conservação. É claro que, entretanto, estas duas entidades mudaram de nomes e tomaram um nome muito mais conhecido. O ICBP passou-se a chamar BirdLife International, que é uma entidade, uma organização supranacional que tem parceiros em muitos países, e o IWRB passou-se a chamar Wetlands International. Portanto,
são atualmente os antecessores destes dois organismos que elaboraram o primeiro grande inventário de zonas importantes para as aves na Europa. 10 anos mais tarde, ou 11 anos, em 2000, saiu um inventário maior e mais atualizado. Este livro está à mesma escala, mas este é muito maior. Esta é a dimensão de uma daquelas vulgares listas telefónicas que antes costumávamos ver, e são 2 volumes, um para a Europa do Norte, outro para a Europa do Sul. Isto sai em 2000, já tem aqui então o logótipo da BirdLife, com 3.600 sítios em 51 países e regiões autónomas. Portanto, aumentou imenso a informação constante do primeiro inventário. Estes 2 volumes é que serviram de base à seleção dos locais para serem ZPEs. Portanto, as ZPEs foram criadas usando a informação das IBAs, e esta é a relação das IBAs com as ZPEs, e por isso é que eu quis também falar aqui um pouco das IBAs. Afinal, então, o que são IBAs? As IBAs são uma rede que atualmente é gerida pela BirdLife International e pelos seus parceiros, e são locais que estão identificados, segundo determinados critérios, que eu já vou explicar, são locais de relevância internacional para a conservação das aves e de mais biodiversidade. Inicialmente chamavam-se Important Bird Areas e depois o nome foi alterado, já vou explicar. Portanto, as IBAs são definidas pela organização BirdLife International e pelas suas organizações parceiras nos vários países. Em Portugal, a organização parceira da BirdLife é a SPEA, ou Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Agora o logótipo passa ali para cima para eu ter mais espaços. E então, o objetivo das IBAs é identificar zonas prioritárias para a conservação da avifauna. Portanto, as IBAs baseiam-se em toda a informação conhecida para selecionar os locais que são relevantes para a conservação de determinadas espécies. O nome Important Bird Areas foi alterado para Important Bird and Biodiversity Areas, no Conselho Global da BirdLife em 2014, porque se chegou à conclusão que as zonas que eram importantes para as aves, na verdade, são importantes para outros organismos vivos e em termos ecológicos, e, portanto, resolveu-se alterar a designação para salientar também que são locais importantes para a biodiversidade em geral e não apenas para as aves. Atualmente há cerca de 13.000 IBAs a nível mundial, porque ao contrário da Rede Natura 2000, que só se aplica à União Europeia, o conceito de IBAs foi estendido a todo o mundo, e existem parceiros da BirdLife em todo o mundo, são 13.000 IBAs a nível mundial, em mais de 200 países ou territórios. Portanto, isto é atualmente, e isto pode ser consultado no site da BirdLife, existe também assim, um visualizador de IBAs, parecido com aquele que eu mostrei para a Rede Natura 2000. Como eu já referi, a BirdLife International, que é uma organização que adota este nome, salvo erro, em 1995, resultou do ICBP, que era o International Council for Bird Preservation, que foi fundado em 1922. E, portanto, a BirdLife é quem era e é quem gere a rede de IBAs. Bem, as IBAs, não vou detalhar muito mais, mas vou só referir quais são os principais critérios para selecionar uma IBA. Por um lado, é quando são locais que suportam números significativos de espécies globalmente ameaçadas. Se as espécies globalmente ameaçadas são espécies que estão ameaçadas a nível mundial. E se são locais que têm um número significativo dessas espécies, automaticamente é elegível para ser uma IBA. Ou então para espécies de distribuição restritas, espécies que, por exemplo, só ocorrem numa ilha ou numa região de uma dimensão geográfica reduzida, são IBAs porque, como são espécies que só ocorrem naquele local, a conservação daquele local significa a conservação da espécie. Espécies de biomas, portanto, que são espécies que estão restritas a um determinado bioma, normalmente são espécies que são muito seletivas no tipo de habitats que frequentam, ou então locais que concentram grandes números de aves. Por exemplo, é típico certas zonas úmidas que depois no inverno concentram grandes quantidades de anatídeos ou de limícolas, por exemplo, eles concentram-se grandes números em locais, em áreas relativamente pequenas, e então a conservação desses locais podem ser áreas pequenas, mas significam a conservação de um grande número de aves. Portanto, estes são os principais, há outros critérios menores, mas estes são os principais critérios para definir IBAs. E é suposto uma IBA poder ser objeto de ações de conservação. Nem todas as IBAs resultaram em ZPEs, embora todas as GPEs tenham resultado de IBAs, ou quase todas. Há outras IBAs que não são ZPEs, mas a ideia de declarar IBAs não é apenas identificar os locais, é poder dar origem a ações de conservação para conservar então as espécies que estão identificadas para esse local. Saliente, porém, que as IBAs não têm valor legal. As IBAs e os documentos que elencam as IBAs são documentos técnicos que apenas identificam, do ponto de vista da conservação, quais são os locais com interesse. A ZPE, a criação das ZPEs, já passa para a forma legal, para o nosso ordenamento jurídico,
a importância desses locais, ou seja, a IBA é a parte técnica, a ZPE é a parte legal que formaliza a classificação dessa zona. Em Portugal, nós já tivemos várias iterações em termos de IBAs. O primeiro inventário de IBAs em Portugal foi feito em 1989, foi o que integrou aquele livro de capa cor de laranja, que eu vos mostrei. Foi feito por uma equipa do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, que é essa sigla que aí está, que é uma das entidades que precedeu o atual ICNF, portanto SNPRCN, depois foi ICN, depois ICNB, depois ICNF, numa primeira fase. Para o segundo inventário, que era aquele de capa azul, aquele que eu disse que era do tamanho de uma lista telefónica, esse que foi publicado em 2000, esse inventário já foi feito pela CPEA, atualizando o anterior e adicionando IBAs novas. Atualmente temos 93 IBAs terrestres, mas isto inclui continente e regiões autónomas do Açores e da Madeira. Temos também 17 IBAs marinhas. Há um site da CPEA que é este IBAs terrestres e outro que é Life IBAs marinhas. Portanto, aqui é possível consultar a lista e mais informação sobre as IBAs que existem em Portugal. No site da BirdLife temos o visualizador em que é possível consultar IBAs não só em Portugal, mas em qualquer outro país do mundo. A CPEA, em 2004, salvo erro, ou 2005, publicou este livro, Zonas Importantes para as Aves em Portugal, que já é uma ampliação do inventário que vinha naquela publicação de 2000. E neste inventário, segundo este inventário, temos atualmente 54 IBAs terrestres. Aliás, eu acho que este inventário tinha 51 e atualmente são 54. Este mapa eu tirei do site da CPEA. São 54 IBAs terrestres em Portugal continental. Portanto, o número de IBAs foi aumentando ao longo dos anos à medida que iam sendo identificados novos locais com relevância. E, portanto, este mapa foi retirado do site da CPEA e temos então aqui a distribuição das IBAs. Algumas delas são ZPEs, como eu disse, no continente são 42, e eu penso que todas as ZPEs são IBAs, e, portanto, temos ainda mais 12 que são IBAs, mas não são ZPEs. Feita então esta introdução sobre o conceito de ZPEs da Rede Natura 2000 e das Important Bird Areas e da sua relação com as ZPEs, eu vou apresentar aquilo que é o tema propriamente dito desta apresentação, que são as ZPEs do Alentejo. Elas são 20 e eu vou passá-las todas em revista para percebermos onde é que elas estão e para que é que elas foram criadas. Então, as ZPEs no Alentejo, eu começo por ir novamente buscar este mapa que é daquele visualizador da Rede Natura 2000 que eu mostrei há pouco, mas que eu agora fiz zoom só para apanhar o sul de Portugal e mais especificamente da região Alentejo. E além disso, eu no mapa selecionei mostrar apenas as ZPEs, portanto já não aparecem aqueles azuis que são os sítios de importância comunitária, embora apareçam aqui alguns, neste caso em Espanha, que são aqueles que são azul e vermelho, esta parte não consigo eliminar. Portanto, quando tem as duas classificações, eles aparecem, o que não aparecem são aqueles que só têm azul. Portanto, podemos ver aqui para já a distribuição das IBAs, perdão, das ZPEs no sul de Portugal e mais concretamente no Alentejo. E agora, para vermos mais em detalhe, eu vou percorrer isto distrito a distrito. Vamos ver primeiro o Alto Alentejo, depois o Alentejo Central, depois o Quio Litoral, depois o Baixo Alentejo e, por fim, ainda vou falar daquelas que estão na transição, que são os ZPEs, que estão metade no Alentejo, metade no Algarve. Então, vamos começar por ver a lista de ZPEs. Eu há bocado mostrei a lista das 42 ZPEs em Portugal, agora reduzi esta lista a 20 ZPEs. Estas são as 20 ZPEs, as zonas de proteção especial para aves que existem no Alentejo. Há algumas que têm diversos sinais que eu já vou explicar. Em primeiro lugar, é preciso dizer que, embora a Rede Natura 2000 tenha sido implementada em 1999, o número de ZPEs numa primeira fase era muitíssimo inferior. E no caso do Alentejo apenas foram criadas 9, que são aquelas que não têm asterisco. Foram criadas 9 ZPEs no Alentejo. E depois, alguns anos mais tarde, a Comissão Europeia começou a pressionar Portugal, indicando que, no caso concreto das aves estepárias, a cobertura por parte de ZPEs era insuficiente. E então foram criadas mais 11 ZPEs, quase todas, não todas, mas quase todas, dirigidas à conservação das áreas estepárias, e as que foram criadas em 2008, portanto na segundo conjunto de ZPEs, são essas que têm um asterisco. Foram criadas numa segunda fase, principalmente para proteger as aves estepárias que não tinham sido tão abrangidas na primeira fase. Depois há algumas que têm 2 sinal de mais,
que é o Caldeirão, a Costa Sudoeste e Monchique, que essas estão repartidas entre o Alentejo e o Algarve, portanto não são exclusivas do Alentejo, mas eu também vou falar delas. E depois ainda o estuário do Sado, que está metade no Alentejo e metade na região de Lisboa, ali perto de Setúbal, mas também vou falar porque tem uma porção importante no Alentejo. São então as 20 ZPEs que temos na região Alentejo. Uma breve cronologia, então, que resume aquilo que eu já disse, mas agora aplicado ao caso do Alentejo. Como eu referi, a Diretiva Aves é criada em 1979, depois o trabalho da BirdLife International e da Wetlands International, que tinham outras designações, como eu disse, resulta na publicação deste livro que eu já falei, do Important Bird Areas in Europe, e é sobretudo com base na informação publicada neste livro que são criadas as primeiras 9 ZPEs no Alentejo, que são estas: Açude da Murta, Campo Maior, Castro Verde, Costa Sudoeste, Estuário do Sado, Lagoa da Sancha, Lagoa de Santo André, Mourão, Boura, Barrancos e Val do Guadiana. Com exceção de Campo Maior, que não está neste livro, portanto eu penso que a informação de Campo Maior poderá ter sido baseada noutras fontes, todos os outros resultam do que está neste livro. Depois, em 2000, sai a segunda compilação de áreas importantes para as aves na Europa, que foi o tal livro de capa azul, e este livro já traz, salvo erro, cerca de 40 ZPEs, IBAs, 40 IBAs em Portugal continental. Depois a CEPEA, foi em 2013 e não em 2004, como há pouco referi. Em 2013 a CEPEA publica este livro, Zonas Importantes para as Aves em Portugal, já com 51 IBAs, e então, quando em 2008 são criadas 11 novas ZPEs no Alentejo, esta informação já algumas vêm do primeiro livro, outras vêm destes dois livros. Portanto, o conjunto destas 3 publicações serviu de base também para a criação das outras 11, que são estas que estão aqui referidas, das outras 11 ZPEs que são então criadas em 2011. Vamos agora, peço desculpa, passei muito depressa. Vamos agora então ver distrito a distrito. Vou começar pelo Alto Alentejo. Isto também é do visualizador. Eu não sei porque é que está aqui Porto Alegre, porque isto naturalmente é Porto Alegre e não Porto Alegre, mas é assim que aparece no visualizador. Esta que está aqui, esta ZPE, isto é em Espanha, não pertence ao nosso conjunto. As 6 ZPEs que nos interessam estão todas aqui na parte sul do distrito, de modo que eu vou fazer aqui um zoom. Vemos agora a parte sul do distrito de Porto Alegre, só para situar, está aqui Elvas, aqui Monforte, aqui Arronches e aqui Campo Maior. Temos aqui 6 ZPEs, que são estas que estão aqui delimitadas com estas diagonais vermelhas. Monforte, Veiros é uma localidade já do concelho de Estremoz. Eu incluí isto aqui no Alto Alentejo, porque esta ZPE está metade no Alto Alentejo, metade no Alentejo Central, mas incluí aqui por uma questão de proximidade geográfica. Ela podia também estar incluída no Alentejo Central, mas eu pus aqui no Alto Alentejo. Portanto, Monforte, Veiros, Vila Fernando, que é do concelho de Elvas, depois São Vicente, que é também do concelho de Elvas, Torre da Bolsa, uma terceira ZPE no concelho de Elvas. Portanto, o concelho de Elvas tem 3 ZPEs, e por fim a ZPE de Campo Maior. Destas 6, a de Campo Maior é a única que é original de 99, as outras 5 foram criadas em 2008. Vamos ver alguns pormenores sobre estas ZPEs. Eu fiz aqui um quadro que compara as 6 ZPEs, em que eu usei a informação que está nas fichas das ZPEs, que está no site do ICNF, e temos aqui uma lista de espécies, que são as listas de espécies que são consideradas relevantes para a classificação da ZPE. Isto é o que está nas fichas oficiais. Esta informação decorre muito das fichas das IBAs, não totalmente, mas sobretudo das fichas das IBAs. E, portanto, nas fichas das ZPEs, estas são as espécies que justificam a classificação. E, como podem ver, são sobretudo aves estepárias. O circo espigargos, que é o tartaranhão caçador, o cisão, a abtardo, o alcaravão, o rolieiro e a calhandra real são espécies que aparecem em quase todas as ZPEs. Depois a de Campo Maior também é relevante para os grous, depois algumas espécies que aparecem só em algumas ZPEs, mas no seu conjunto estas 6 ZPEs têm bastante semelhanças no elenco de espécies que justificam a classificação. Portanto, são 6 ZPEs que foram criadas essencialmente para garantir a conservação das aves estepárias. Vamos ver aqui umas fotografias. Eu visitei estas ZPEs todas recentemente, como tenho andado aqui pelo Alto Alentejo, achei que era uma boa oportunidade de as visitar, até porque algumas eu conhecia mal, outras não conhecia de todo, e então achei que era uma boa oportunidade de conhecer no terreno. Começamos aqui pela ZPE de Campo Maior, que é a mais antiga e é a maior de todas. É uma zona bastante vasta. Eu visitei isto num dia que já estava algum calor, portanto não fui muito feliz com as observações. Não observei estepárias,
mas creio que esta zona tem pelo menos ainda algumas aptardas e alguns sisões. É sobretudo cereal, embora me disseram recentemente que aqui já está a ser implementado algum cereal de regadio, tanto trigo de regadio, por exemplo. Não sei muito bem dizer que impacto é que isto tem a nível de conservação das aves estepárias, mas este é então o aspecto da ZPE de Campo Maior. Isto fica mesmo junto à fronteira, perto de Badajoz. Aqui uma outra ZPE que é uma das que foi criada mais recentemente, que é a ZPE de Monforte. Esta visitei há pouco tempo. Não é uma ZPE muito grande, mas é uma ZPE muito importante para a conservação das aptardas, entre outras espécies. Tive a sorte de ver 4 aptardas neste dia. Portanto, elas continuam a frequentar esta zona, mas vi aqui algo também que me deixou preocupado, que é, dentro desta ZPE, uma grande parte está a ser ocupada por culturas intensivas, nomeadamente amendoais, como vemos aqui, e olivais destes intensivos. Portanto, o cultivo de lenhosas, que aliás é um dos fatores, fatores de ameaça que está identificados aqui em várias destas ZPEs, vem nas fichas das ZPEs, a expansão deste tipo de cultivos constitui um fator adverso à conservação das aves estepárias. Isto está a acontecer em diversas ZPEs pelo país e é algo que, na minha opinião, deve ser acompanhado para garantir que os objetivos da ZPE não são postos em causa. Aqui a ZPE de Veiros, que é a tal que está na transição dos concelhos de Monforte para Estremoz. Esta zona também é importante para a conservação das aptardas. Neste dia aqui, quando visitei a ZPE de Veiros, observei 5 tartaranhões caçadores, que aliás foi os únicos que vi este ano. O tartaranhão caçador é uma espécie de ave de rapina que também frequenta assim zonas de planície, mas pelas informações que eu tenho, a população tem diminuído a grande velocidade nas últimas décadas e atualmente vêem-se muito poucos no Alentejo. É uma espécie que também está dependente dos cultivos de sequeiro e que, portanto, também tem visto o seu habitat encolher bastante nas últimas décadas. Aqui uma foto da ZPE de Vila Fernando, que é uma ZPE também relativamente grande, perto de Elvas, e esta foto documenta-nos um outro problema que tem estado a afetar ZPEs em diversas regiões do Alentejo, que é o aumento do encabeçamento de gado bovino. Portanto, a presença de grande número de cabeças de gado também coloca muita pressão sobre os terrenos e é um fator adverso para a presença de aves estepárias. Isto verifica-se em várias ZPEs e é um fator que, na minha opinião, também deve ser monitorizado para se perceber em que medida isto está ou não a afetar as populações nomeadamente das aves estepárias, que foi para isso que estas ZPEs foram criadas. Por fim, que ainda falta outra. A ZPE de São Vicente é uma ZPE que eu nunca tinha visitado, visitei pela primeira vez no início deste mês, fica também perto de Elvas. Eu ia bastante otimista porque tinha lido que a ZPE de São Vicente tem das maiores densidades de cisão do país e, portanto, fiquei um bocado decepcionado porque não vi um único cisão. E, enfim, fui já um bocadinho tarde no início de junho, pelo que eu sei já não é a melhor época para detectar mais decisões a cantar. Eles já terão abalado para outras paragens e as fêmeas são muito difíceis de detectar. Portanto, talvez numa próxima visita tenha mais sorte. De qualquer forma, também notei aqui a presença de bastante gado bovino, o que poderá também ser um dos fatores de pressão nesta zona. E, por fim, a Torre da Bolsa. A Torre da Bolsa é uma pequena ZPE com cerca de 800 hectares perto do Rio Guadiana, que eu, por acaso, esta conheço desde 1990 ou 91. Quando eu conheci esta zona, era uma zona excelente para ver roleiros, tinha bastante quantidade de roleiros, tardas, e é desta ZPE a maior observação de cisões que está referida no eBird, uma observação também feita há 30 anos, envolvendo 800 cisões. Mas a Torre da Bolsa foi uma das zonas que mais alterações sofreu. Vemos aqui uma enorme extensão de olival super intensivo, aqui dentro da ZPE, confinando aqui ainda com uma zona de pastagem ou de forragens, mas uma enorme área de olival intensivo. As estepárias praticamente desapareceram da zona e depois, virando-me para o outro lado, eu deparei-me com este cenário. E eu não fazia ideia o que era isto, mas estavam aqui a rasgar a ZPE ao meio e a construir aqui estes pilares de cimento, e eu aproximei-me de um dos indivíduos que estava aqui a mexer nas máquinas e perguntei-lhe o que era isto, e ele disse-me que era a construção da nova ferrovia. Eu não fazia ideia que isto estava a acontecer, portanto foi uma grande surpresa para mim,
e quando cheguei a casa fui procurar o que é que estava a passar e então descobri que efetivamente houve um despacho em 2018, que tem este número, se procurarem na net encontram este despacho, que foi um despacho aprovado pelo Ministério das Infraestruturas e do Ambiente, que autoriza o atravessamento da ZPE Torre de Bolsa devido ao relevante interesse público da nova ligação ferroviária entre Évora Norte e Elvas-Caia, portanto é a linha que vai fazer a ligação a Badajoz. A ZPE Torre de Bolsa já estava muito pressionada com o cultivo de linhosas e agora está transformada num estaleiro de obras, foi isto que eu presenciei, portanto eu acho que o futuro para esta ZPE em concreto, em termos de conservação das áreas estepárias, o futuro parece-me pouco animador. Este decreto, este despacho prevê algumas medidas de compensatórias que estão aqui, nomeadamente melhoria de condições de acolhimento do Peneireiro das Torres, a redução dos impactos cumulativos com outras estruturas lineares, uma gestão agrícola de explosivos, o afastamento de gado das zonas de leque da Betarda, uma gestão agrícola das parcelas de leguminosas e, no ponto 6, o acompanhamento e monitorização. Eu aqui não detalhei tudo, está no despacho, mas prevê um acompanhamento e monitorização das populações da Betarda, Sisões e Peneireiros das Torres, não apenas na Torre de Bolsa, mas em todas as outras ZPEs do distrito, que são as outras 5 que eu já falei. Isto está no despacho. Eu fiquei com alguma curiosidade de perceber se havia relatórios deste acompanhamento. No despacho diz que esta monitorização é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. Eu ainda, nessa semana, mandei um mail para a Infraestruturas de Portugal a perguntar se era possível consultar esses relatórios, mas até agora não tive qualquer resposta, a não ser a dizer, enfim, que me dariam resposta mais tarde. Eu perguntei porque penso que estes relatórios devem ser de consulta pública e eu tinha alguma curiosidade de perceber o que é que está a ser feito em termos de monitorização. Não sei muito mais do que o que está aqui, portanto o que eu sei é aquilo que está no despacho, é o despacho que autoriza o atravessamento da ZPE Torre de Bolsa. Vi isto com grande tristeza porque é uma zona que eu conheço há 30 anos e que em termos de estepárias neste momento já não tem grande utilidade. Bom, deixamos o Alto Alentejo, passamos para o Alentejo Central, que corresponde ao distrito de Évora. Temos aqui estas ZPEs que vimos há pouco, esta é a tal de Veiros, que está aqui ao pé de Estremoz, mas que eu já falei. No distrito de Évora temos 3 ZPEs, temos em primeiro lugar a ZPE de Évora, estão 2 manchas aqui, mas isto pertence tudo à mesma ZPE, é uma ZPE que tem 2 porções disjuntas. Depois temos a ZPE de Reguengos e por fim temos uma terceira ZPE, que se calhar isto aqui está um bocadinho cortado, porque esta já se estende até para o Baixo Alentejo, que é a ZPE de Mourão e Barrancos. Eu incluí aqui no Alentejo Central, embora uma parte esteja também no Baixo Alentejo. O distrito de Évora, apesar de ser também muito relevante para as estepárias, tirando esta de Mourão e Barrancos, não tinha praticamente proteção nenhuma até 2008, que é quando foram criadas estas 2 ZPEs de Évora e Reguengos. Fiz também aqui um quadro que compara as espécies que foram determinantes na classificação das ZPEs. Podemos ver mais uma vez a presença de um grande número de estepárias, nomeadamente circos pigargos, tetrax, otistarda, portanto, Sisão e Betarda, alcaravão, perdiz do mar e cortiçol de barriga preta. No caso de Mourão e Barrancos, vemos também um grande número de aves planadoras, cegonha branca, cegonha preta, abutre preto, águia cobreira, diversas águias, portanto, uma zona importante para aves de rapinas planadoras e ainda para os gorous. No caso de Évora também temos os gorous e temos várias aves de rapina planadoras. Eu não sei muito bem de onde é que veio esta informação das águias reais, imperiais e de Bonelli, porque isto não consta da ficha da IBA. Portanto, a ZPE possivelmente baseou-se noutras fontes também para classificar com referência a estas espécies. De qualquer forma, o que consta na ficha é que esta zona de Évora é relevante, quer para estepárias, quer para grandes planadoras. Aqui umas fotos da ZPE de Évora. Estas fotos já têm alguns anos, mas mostram o tipo de habitat. A ZPE de Évora também está a ser afetada pelo cultivo de linhosas, nomeadamente olivais intensivos, mas eu já não vou lá há uns anos, não sei como é que está a situação atualmente, mas ainda tem zonas de pastagem. E aqui uma foto da zona de Mourão, que fica, a ZPE de Mourão Barrancos, fica sobretudo na margem esquerda do Guadiana. É uma zona com pousios e zonas importantes para estepárias, mas também tem zonas de zinhal. Isto é uma zona muito importante para grous, a invernada de grous, penso que até é a zona mais importante em Portugal. Esta zona estende-se mais para sul até ao Rio Ardila. Aqui uma foto da zona de Barrancos, isto é no Baixo Alentejo, a paisagem perto do Castelo de Nodar. É uma zona muito importante para aves planadoras, nomeadamente abutre preto,
águia real, cegonha preta, águia de Bonelli, entre outras. Portanto, é o tipo de paisagem que encontramos aqui. Isto é uma ZPE bastante extensa que cobre diferentes tipos de habitat. Eu não tenho fotos da ZPE de Reguengos, mas também é uma ZPE classificada para aves estepárias. Agora, vamos passar para o Alentejo Litoral, que é esta zona aqui, é metade sul do distrito de Setúbal. O Alentejo Litoral também abrange o concelho de Odmira, mas eu de Odmira vou falar mais tarde. Faço agora aqui um zoom para a parte sul do distrito de Setúbal e temos aqui 4 ZPEs. Temos o estuário do Sado, temos o açude da Murta, que é este quadradinho que está aqui assinalado pela seta, e depois temos a Lagoa de Santo André e a Lagoa da Sancha. Aqui temos um tipo de habitat completamente diferente daquilo que encontramos no interior alentejano. Estas zonas não têm nada a ver com estepárias, são zonas importantes principalmente pelas aves aquáticas. Nós associamos muito o Alentejo, obviamente, às aves de planície, mas é importante termos presente que as aves aquáticas também são relevantes na classificação das ZPEs e o Alentejo tem várias ZPEs que foram declaradas expressamente por causa das aves aquáticas. São 4, como vimos no mapa, e está aqui a lista das espécies que foram relevantes na classificação das ZPEs. Podemos ver, no caso do estuário do Sado, sobretudo garças, cegonhas, algumas rapinas, os marganços de popa, que o estuário do Sado é a principal zona de invernada em Portugal, e diversas limícolas. Eu peço desculpa que eu acho que me preenchi, esqueci-me de pôr aqui os xizes, mas aqui no caso do estuário do Sado também o alfaiato, o borrelho, o pilrito comum, o maçarico de bico direito e a andorinha do Maranã também precisam aqui do X, foi lá meu. Portanto, o estuário do Sado relevante para garças, cegonhas e diversas espécies de limícolas. A Lagoa de Santo André, não tão relevante para as limícolas, mas relevante também para garças, cegonhas e depois aqui porfírios e águia pesqueira. O açude da Murta é um caso particular porque ele foi classificado sobretudo por causa da colónia de garças que lá existia, mas as informações que eu tenho é que devido ao corte dos pinheiros na zona envolvente essa colónia desapareceu e, portanto, digamos, os valores avifaunísticos que justificaram a classificação desta zona, quer como IBA, quer como ZPE, deixaram de existir. Isto leva-me também a pensar que, se calhar, faz sentido que o elenco, que a lista de ZPEs seja revista periodicamente e que, eventualmente, as ZPEs que já não têm valores avifaunísticos sejam desclassificadas, sendo, por outro lado, classificadas novas ZPEs que, entretanto, surgiram, como, por exemplo, estou-me a lembrar dos Caropim, que tem uma importante colónia de ardídeos e dibis ali perto de Salvaterra de Magos e que atualmente não tem qualquer tipo de proteção. Portanto, é apenas uma opinião minha, mas que se calhar faz sentido. Reparem que estas ZPEs refletem muito o que era o inventário das IBAs em 1989. E em 30 anos há uma grande dinâmica nas alterações do solo e as aves vão se adaptando e, em alguns casos, vão se deslocando de uns sítios para os outros. Portanto, se calhar faz sentido que ao longo dos tempos vá havendo uma monitorização e uma adaptação da rede de ZPEs para fazer face a estas alterações. A Lagoa da Sancha também é uma pequena lagoa que eu já vou falar, que também foi classificada, sobretudo por causa das garças e do tartarinhão, dos pauís. Ora bem, o estuário do Sado é uma zona úmida de grande relevância, é a maior zona úmida do Alentejo. Ele estende-se aqui entre Setúbal e Alcácer do Sal, que fica aqui embaixo. A zona que está a verde escuro é a parte que integra a reserva natural. Os limites da ZPE não coincidem exatamente com a reserva, mas são parecidos. E, portanto, grosso modo, este mapa reflete a área da ZPE. Como já vimos, é uma ZPE que foi criada por causa das aves aquáticas. Temos aqui um aspecto da paisagem no estuário do Sado, isto aqui na zona da Carrasqueira, portanto temos aqui uma série de palafitas e temos aqui um aspecto dos lodos que se podem ver durante a baixa-mar, que são muito importantes para a alimentação de limícolas, garças, flamingos e outras aves aquáticas. Aqui um outro aspecto do estuário do Sado, onde vemos pisciculturas, também ou aquaculturas, também há zonas de florestais à volta, temos salinas, temos sapal. Portanto, o estuário do Sado é uma zona muito rica em termos de habitats e muito relevante para aves aquáticas. Aqui uma fotografia aérea que eu tirei durante uma oportunidade que eu tive de percorrer a costa alentejana toda de avião e tirei algumas fotografias que vou mostrar algumas adiante. Isto aqui é uma vista aérea da Península da Carrasqueira, para quem conhece, portanto vista do lado do mar, e aqui ao fundo temos então a Mitrena, não é? Com os estaleiros da Sete Nave, mais para a esquerda será Setúbal, isto é o coração do estuário, e isto é então o Sapal da Carrasqueira, e aqui à direita temos a aldeia da Carrasqueira. Isto é aquela estrada que atravessa os arrozais. Portanto, para dar uma ideia, isto obviamente durante a maré cheia, portanto o estuário está mais ou menos todo inundado, aqui então uma vista aérea do estuário do Sado.
Agora, deslocando-nos para sul, eu não tenho fotos do açude da Murta, que é um pequeno açude que está classificado à parte, porque não faz parte da reserva do estuário do Sado, mas como eu já referi, a colónia que lá existia já não existe. E então, deslocando-nos para sul, chegamos à Lagoa de Santo André, que atualmente é uma área protegida, que se chama Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha. A Lagoa de Santo André é esta zona úmida que temos aqui, que fica no concelho de Santiago do Cacém, e depois um bocado mais a sul temos aqui uma zona de pinhal e de dunas, e temos aqui esta pequena lagoa que é a Lagoa da Sancha, que é só alimentada aqui por um pequeno curso de água. A Lagoa de Santo André, além da lagoa principal, tem um conjunto de lagoas secundárias chamados poços, que ficam aqui mais perto da zona do Nar. Embora seja só uma reserva, são duas ZPEs separadas, é a ZPE Lagoa de Santo André e a ZPE Lagoa da Sancha. A ZPE Lagoa de Santo André, aqui também uma fotografia aérea tirada por mim, durante a tal viagem de avião que eu fiz, aqui vista de sudoeste, temos aqui o corpo principal da lagoa, aqui os poços a que eu fiz de referência, o Poço da Zimbreira, o Poço dos Caniços, depois há aqui uns outros que às vezes estão temporariamente secos, aqui a aldeia de Brescos, e depois lá ao fundo a várzea de Melides, e aqui então a praia. Portanto, aqui um aspecto aéreo da ZPE Lagoa de Santo André. Visto de terra tem este aspecto, isto é visto do lado de dentro, portanto, terra para o mar, lá ao fundo do cordão de Nar, e vemos aqui a lagoa, isto é no inverno, portanto aqui estes pontinhos pretos são patos e galeirões. Portanto, a Lagoa de Santo André é um local de grande concentração de aves aquáticas, especialmente no inverno, mas também como nidificantes. Aqui o aspecto de um dos tais poços que existem mais perto do mar, que não estão ligados ao corpo principal da lagoa. E agora aqui uma foto aérea da Lagoa da Sancha, que fica, a Lagoa de Santo André fica no canto superior esquerdo, não aparece, isto é a Vila Nova de Santo André, que é a localidade mais próxima, e a Lagoa da Sancha, que tem assim uma forma alongada. Aqui nesta ocasião ela estava quase seca, como se pode ver, está rodeada por caniço e de resto tem dunas e pinhal. Portanto, é uma pequena lagoa que fica a alguns quilómetros a sul de Santo André. Portanto, está aqui este oval mais ou menos a salientar a Lagoa da Sancha. Aqui um zoom, também tirado de avião, para verem o aspecto da Lagoa da Sancha, mas nesta ocasião ela estava quase vazia, rodeada também por uma extensa mancha de caniço, e aqui numa outra ocasião em que eu estive perto da lagoa, mas em que ela estava cheia de água, portanto podemos ver também a cortina de caniço e à volta as dunas e ao longe o pinhal. Lagoa da Sancha, e ainda aqui mais uma outra perspectiva da Lagoa da Sancha, também aqui com bastante água. Portanto, é uma lagoa que foi classificada, como já vimos, também especialmente por causa da existência de uma colónia importante de garça vermelha e de garçote. Atualmente, esta lagoa integra uma zona de proteção total, portanto, em que há restrições de acesso precisamente para minimizar a perturbação. Aqui uma outra foto, esta mais recente, tirada do alto do monte, mais para o interior. A lagoa atualmente está quase seca, vemos lá à frente a duna primária e por trás o mar, e portanto aqui mais para trás temos aqui mato e pinhal. É aqui então o aspecto da envolvente da Lagoa da Sancha. Tanto quanto sei, atualmente já existe um percurso pedestre que permite visitar até perto da lagoa, obviamente sem entrar na zona de proteção total. Portanto, já existe um percurso sinalizado. Agora passamos para o Baixo Alentejo. O Baixo Alentejo corresponde, grosso modo, ao distrito de Beja, com exceção do concelho de Odmira. O Baixo Alentejo, esta parte que está aqui é a tal ZPE que eu já falei há pouco, que é Mourão Barrancos, que está parcialmente do distrito de Évora, portanto esta já falei, não vou falar novamente. Temos no distrito de Beja mais 4 ZPEs, que é Pissarras, que fica perto de Castro Verde. Temos a ZPE de Castro Verde, propriamente dita, a ZPE de Cuba, e por fim a do Vale do Guadiana. Só estas duas maiores é que foram criadas em 99, as outras duas são mais recentes no âmbito do segundo conjunto que foi criado para garantir melhor proteção às aves estepárias. Portanto, são estas 4 ZPEs que encontramos aqui. Mais uma vez o quadro que nos salienta as espécies que justificaram a classificação das ZPEs. Podemos ver novamente a presença de estepárias em praticamente todas elas, portanto, tartaranhão caçador, cisão, abetardo, alcaravão, rolieiro e, em algumas delas, cortiçol. E depois vemos também a presença de grandes planadoras, em especial aqui no Vale do Guadiana, portanto, com cegonha preta e branca, abutres do Egito e diversas espécies de águias, algumas delas também Castro Verde,
Portanto, todas estas zonas para estepárias e estas duas da direita, adicionalmente, também muito relevantes para as grandes planadoras. Uma foto da ZPE de Castro Verde, aqui da entrada de Val Gonçalinho, que é uma propriedade que atualmente é gerida pela ELPN, Liga para a Proteção da Natureza, para garantir a conservação das aves estepárias. Já decorreram nesta zona diversos projetos Life Natureza. Aqui um outro aspecto também da herdade de Val Gonçalinho, com os portões que têm as letras LPN, e podemos ver que é uma extensa área de planícies onduladas, onde se pratica sobretudo agricultura extensiva. Esta zona, ao contrário das outras EPEs, não tem sido tão pressionada em termos de cultivo de lenhosas intensivas e em termos de presença de gado, em parte porque é feita uma gestão mais ativa em termos de conservação da natureza, em parte porque os terrenos também são mais pobres e menos propícios a certo tipo de culturas, e portanto a ZPE de Castro Verde é hoje talvez a principal zona, a zona mais importante para a conservação de aves estepárias. Portanto, a ZPE de Castro Verde. Depois, ao lado, temos a ZPE do Val do Guadiana, que fica principalmente no concelho de Mértola, uma parte também no de Serpa, e tem cerca de 1% no Algarve, embora eu aqui não a considerei Alentejo do Algarve, porque a parte que está no Algarve é cerca de 1% da ZPE, é muito pouquinho. Isto aqui é uma foto do Val do Guadiana na zona do Pulo do Lobo, que é uma zona onde aparecem grandes aves planadoras, como cegonha preta, águia de Bonel e abutres. A zona do Val do Guadiana também é importante para a águia imperial e para diversas espécies de estepárias, como já vimos. Portanto, ZPE do Val do Guadiana coincide grosso modo com o Parque Natural do mesmo nome. Eu não tenho fotos das ZPEs de Cuba e de Pissarras, mas são também zonas de planície parecidas com as que já vimos para o Norte Alentejano. Finalmente, e estamos quase no final, vou falar das 3 ZPEs que são partilhadas entre o Alentejo e o Algarve, que são a Costa Sudoeste, Monchique e Caldeirão. A Costa Sudoeste é um nome que eu acho bastante curioso, porque nós não temos nenhum local chamado Costa Sudoeste. Nós temos um parque que se chama Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, em que Sudoeste Alentejano é a parte que está a norte do Odeceixe, do distrito de Beja, e Costa Vicentina é o nome dado à parte algarvia. Eu julgo que o nome Costa Sudoeste é um nome que ficou do primeiro inventário das IBAs, que foi feito em inglês e que se chamava Southwest Coast of Portugal. Ainda não existia o parque, nem sequer existia a área de paisagem protegida, ainda estava a ser recolhida informação, mas o nome Costa Sudoeste ficou do primeiro inventário das IBAs e depois foi mantido e foi inclusivamente usado nas GPs. É pelo menos a minha interpretação para a prevalência deste nome. Monchique e Caldeirão são então 2 serras que fazem a transição entre o Alentejo e o Algarve. Aqui mais uma vez a ficha. No caso, atenção que, como estas zonas são partilhadas entre o Alentejo e o Algarve, há aqui algumas espécies que foram relevantes na classificação das ZPEs que só aparecem no Algarve, que é o caso, por exemplo, aqui da gralha de bico vermelho ou da águia pesqueira, que nidifica no setor algarvio, mas não no setor alentejano. Mas eu vou tratar aqui as ZPEs como um todo. O da Costa Sudoeste, como podemos ver, é importante para as grandes planadoras, em parte por causa da migração que ocorre em Sagres, embora algumas delas nidifiquem. É também relevante para a presença de algumas estepárias, sobretudo nos planaltos costeiros dos concelhos de Odmira e Algesur, embora estas zonas tenham estado muito pressionadas, isto até tem vindo mais recentemente das notícias por causa da expansão de cultivos em estufas, que tem vindo a reduzir o habitat destas espécies, e depois para alguns passeriformes que também estão elencados. As terras de Monchique e do Caldeirão, sobretudo por causa das grandes planadoras de diversas espécies de águias que lá ocorrem, e bufo real. A costa, começa por Monchique. Esta foto é do Algarve, que eu não tenho fotos da vertente alentejana da Serra de Monchique. Isto é do Alto da Foia. A Serra de Monchique está identificada, como já vimos, pela relevância para grandes planadoras. Tem 3 casais, salvo erro, da águia de Bonelli, também tem a águia cobreira. Está identificada na ZPE a águia real, embora eu não creio que atualmente não nidifica. Não tenho a certeza do estatuto. A Serra do Caldeirão é uma zona muito ondulada, que também faz a transição entre o Alentejo e o Algarve. A parte alentejana está no concelho de Almodóvar, principalmente. É uma zona também relevante para diversas aves planadoras, em particular a águia de Bonelli, que conta com vários casais, e a águia cobreira, para além de outras espécies que já foram referidas ali no quadro. Por fim, a costa sudoeste é um troço de costa rochosa que se estende desde Sines, grosso modo, quase até Lagos, no Algarve. E é relevante, para além da migração de aves planadoras e também dos planaltos costeiros para estepárias, também é relevante para a nidificação de algumas espécies rupícolas, que nidificam aqui nestes alcantilados mais inacessíveis,
das quais se destaca naturalmente o falcão peregrino. Esta é então uma imagem ali da zona, salvo erro, da Zanha do Mar, se a memória não me falha, portanto no concelho de Odmira, é um dos troços da Costa Rochosa. Estamos quase a terminar, eu vou só apresentar um breve resumo então desta informação e eu vou mostrar novamente a lista das ZPEs do Alentejo, mas agora vou arrumá-las de uma maneira diferente. Eu agora criei aqui 4 conjuntos, continuo a ter a preto e a vermelho, consoante sejam ou não áreas protegidas, as que estão a preto são áreas protegidas, as que estão a vermelho não são, mas eu arrumei-as assim, porquê? Porque eu estou a agregá-las consoante o tipo de aves que justificaram a classificação da área como ZPE. Já vamos perceber melhor. Temos aqui o oval azul, temos aqui outro oval castanha que se sobrepõe com o azul e temos aqui um oval verde. O que é que isto significa? Vou começar pela verde. Estas 4 ZPEs que estão no oval verde são ZPEs que foram classificadas essencialmente devido à sua relevância para a ocorrência de aves aquáticas. Portanto, temos 4 ZPEs, que são estas 4, né? Estuário do Sado, Lagoa da Sancha, Lagoa de Santo André e Açude da Murta, embora, como eu já referi, o Açude da Murta atualmente já perdeu muito da sua relevância devido ao desaparecimento da colónia. São 4 ZPEs que foram classificadas devido à importância para aves aquáticas. Depois, a oval castanha são ZPEs que foram classificadas devido à sua relevância para grandes aves planadoras, cegonhas brancas e pretas, abutres e águias, mas sobretudo águias de grande dimensão, real, imperial, cobreira, bonelli. E a oval azul, as ZPEs que foram classificadas devido à sua importância para aves estepárias. Estas 5 que estão aqui no meio, Castro Verde, Sudoeste, Évora, Mourão, Moura Barrancos e Guadiana, foram classificadas quer devido às estepárias, quer devido às grandes planadoras. Portanto, olhando para aqui, o que é que nós vemos? Vemos que 14 das 20 ZPEs foram classificadas devido à importância para aves estepárias, a maioria delas em 2008, como já vimos. Portanto, isto salienta a importância do Alentejo para a conservação das aves estepárias, sem esquecer naturalmente as planadoras e as aquáticas, mas é a maior fatia. E depois há aqui um outro aspecto que eu queria ressaltar. Há aqui 9, destas 14 áreas, há 9 que foram classificadas apenas por causa das estepárias e não por aquáticas ou por planadoras. E nenhuma delas pertence a áreas protegidas, estão todas a vermelho. Portanto, temos 9 zonas importantes para as aves, zonas de proteção especial, que são também IBAs, no Alentejo, todas elas classificadas por causa das estepárias e nenhuma delas é parque ou reserva, portanto estão dependentes unicamente do facto de serem ZPEs para poderem ser tomadas medidas de conservação. Não beneficiam de nenhum plano de ordenamento da área protegida porque não integram numa área protegida. E eu quis apresentar isto assim para salientar, porque naturalmente o facto de não serem área protegida torna estas áreas um bocadinho mais vulneráveis. E isto faz com que seja necessário um acompanhamento porventura, mais continuado para garantir que os valores que justificam a classificação de ZPE não se perdem. Para terminar, e este é o meu último slide, eu queria dar o exemplo do Cisão. Eu falei da importância do Alentejo para as estepárias. As ZPEs e as IBAs foram criadas com base em informação, em muitos casos, de há 20 anos ou de há 25 anos. Eu creio que é muito importante haver uma monitorização dos valores, dos números, para podermos perceber como é que estão a evoluir as populações das aves que justificam a classificação das ZPEs e particularmente das estepárias. Daquilo que é do meu conhecimento, não existe muita informação disponível, portanto eu não tenho a certeza se há um acompanhamento regular. No caso particular do Cisão, que é uma das aves estepárias identificadas, há números mais detalhados, e estes que eu vou apresentar aqui, porque já foram feitos 2 censos nacionais. Um em 2003, 2006 e outro em 2016. E este censo procurou contar o número de machos a cantar. E este censo está publicado num trabalho da CPEA que se chama O Estado das Aves em Portugal, foi publicado em 2019, e detalha aqui o número de machos estimados a cantar, ou com território, em cada uma das ZPEs. Isto está feito por IBAs, não está feito por ZPEs, mas todas estas IBAs são ZPEs, portanto, na prática, é como se tivesse feito por ZPEs. E nós vemos aqui que, de um censo para o outro, de 2006 para 2016, a população de Cisões caiu 49%, caiu praticamente para metade. E isto é uma quebra muito grande em 10 anos. E se nós virmos só o que se passou nas ZPEs, mesmo nas ZPEs, caiu de 6.600 para 5.000, que é uma quebra de 25%, e só não foi superior graças ao facto de em Castro Verde e no Vale do Guadiana, em Castro Verde a população quase se manteve, e no Vale do Guadiana até aumentou.
mas na maioria das outras áreas, mesmo sendo ZPEs e mesmo sendo classificadas por causa da importância para as estepárias, tivemos quebras absolutamente brutais. Por exemplo, em Mourão Barrancos, a população de decisões caiu 77%, na de Campo Maior, 72%, e na Torre de Bolsa, que é aquela que eu mostrei que está em pior estado, a população caiu 94% e passou de 217 para 12. Portanto, já quase não existem cisões numa zona em que em 2006 havia 217. Eu creio que estes números mostram bem aquilo que está a acontecer com os cisões. Não conheço números detalhados para outras espécies, mas, na minha opinião, é importante que haja um acompanhamento para se perceber o que é que está a acontecer, quer dentro das GPEs, quer fora, porque só com números atualizados é que nós podemos, eventualmente, tomar medidas para contrariar estas quebras, porque no caso, por exemplo, no caso de Torre de Bolsa, que é o declínio mais dramático, eu não sei se sequer há aqui esperança de recuperação. Noutras áreas os declínios não são tão dramáticos e, portanto, penso que com medidas adequadas será possível, pelo menos, travar este declínio para garantir que continuamos a ter cisões no Alentejo. Dei o exemplo do cisão, nas outras espécies não tenho números detalhados, mas creio, deixo também aqui esta mensagem, que seja feito um acompanhamento continuado das populações que justificaram a classificação das DPEs para nós podermos então tomar as medidas de conservação adequadas. Com isto termino a minha apresentação, peço desculpa por ter ido um bocadinho para além do tempo que estava previsto, espero que tenham gostado, espero que tenham considerado útil e que esteja mais claro o conceito de ZPE, e fico então à disposição para quaisquer questões que queiram colocar. Obrigado. Muito obrigada, Gonçalo, por esta tão interessante apresentação, que nos fez uma visita guiada então às nossas ZPEs aqui do Alentejo. Abrimos então o espaço para a colocação de questões, pedimos então quem quiser fazer de forma oral que coloque ou que levante a mão, e de seguida também iremos verificar as questões por escrito. Já temos aqui uma pessoa, o Henrique Santos, eu vou dar autorização para colocar a sua questão. Creio que já pode ativar o microfone. Obrigado. Olá, Gonçalo. Olá, Henrique. Reparei neste último quadro que a diminuição dos cisões é praticamente toda, em termos absolutos, numa coisa que está em baixo, chamada outras áreas do Alentejo e não nas ZPEs. Isto é, o que o quadro sugere não é propriamente que as ZPEs não estejam a cumprir as suas funções, mas que a população está a diminuir fora das ZPEs. Como eu não sei exatamente o que é este outras áreas do Alentejo, nem como é que foi medido, não sei se há aqui um problema de medição nos dois censos, não é? Mas admitindo que não há, o que é que, na tua opinião, explica que seja sobretudo fora das GPEs e não dentro das GPEs? Porque repara que nessas áreas diminuiu de 10 mil e tal para 3 mil e tal, portanto são quase os 7 mil que desapareceram, estão fora das GPEs, o que contraria um bocadinho o que tu disseste. Certo, obrigado, Henrique. É assim, há um artigo o artigo, aliás, de onde eu retirei este quadro, que está na tal publicação O Estado das Aves em Portugal, explica melhor esse aspecto. Houve uma diminuição, as outras áreas são as que não são ZPEs, ou melhor, as que não são IBAs, mas na prática, neste caso, vai dar ao mesmo. Portanto, fora das IBAs, houve um declínio mais acentuado. Dentro das IBAs, globalmente falando, o declínio é de 25%. Mas estas contas podem ser um bocadinho enganadoras, porque é quando nós tomamos o bolo todo. O que acontece é que metade da população de cisões, no inventário de 2006, a população de cisões dentro das ZPEs era 6.600, metade dela em Castro Verde, que era 3.300. Em Castro Verde caiu para 3.000, mas a população global nas ZPEs caiu de 6.600 para 5.000. Portanto, aquilo até tem lá as variações percentuais, ou seja, no conjunto das ZPEs a diminuição não foi tão expressiva como fora delas. No entanto, há grandes diferenças entre ZPEs e, como eu dei alguns exemplos que eu salientei, há casos em que a diminuição em certas ZPEs até foi maior do que fora delas, da média. Portanto, nós temos de ter algum cuidado a olhar para estas médias. A minha interpretação para estas disparidades é o seguinte, e eu falei nisto no caso de Castro Verde. Em Castro Verde tem havido programas de conservação da natureza dirigidos às estepárias e a outras espécies, em parte por causa disso e em parte por serem terrenos mais pobres e terem sido geridos em regime mais extensivo, isso não tem sido tão prejudicial para as estepárias. Noutras ZPEs, em algumas delas que eu saiba, não há nenhum programa de conservação em curso,
há mais alterações do uso do solo, quer por aumento de encabeçamento de gado, quer pela implantação de cultivo de lenhosas em regime intensivo, e, portanto, há grandes disparidades entre EPEs, daí que estar a olhar como um todo pode nos dar uma visão parcial do problema, porque a verdade é que os sisões estão a diminuir em grande velocidade em todo lado, e aliás não é só cá, porque em Espanha está a acontecer o mesmo. Portanto, agora a interpretação é um bocado esta, é que o peso de Castro Verde, que neste momento representa, há 10 anos representava metade dos sisões das EPEs, atualmente já representa 2/3, e se juntarmos Castro Verde com o Guadiana representa 3/4, o que significa que fora do Castro Verde e do Guadiana já quase não há sisões no Alentejo. Essa é que é a realidade. Portanto, os números não diminuíram muito, mas a distribuição encolheu imenso. É essa a principal diferença. Não sei se respondi à tua questão. Muito bem. Temos então Alexandre Pereira. Eu vou-lhe dar autorização para poder ligar o microfone e falar. Olá, boa tarde. Obrigado pela excelente apresentação. Eu gostava de perguntar, de acordo com portanto, as EPEs foram criadas, algumas, para proteger aves de párias. Se o habitat for alterado de maneira que diminua, portanto, o habitat propício às aves de párias, ou seja, de forma inviável manter uma população de aves de párias, a ZPE desaparece, o que é que poderá acontecer? E a outra pergunta que eu gostaria de fazer, visto que aí as IBAs não têm proteção legal, do ponto de vista legal, como se poderá proteger, por exemplo, a IBA da Alter do Chão, do projeto da barragem do Pisão, que faz parte do plano de recuperação e resiliência, onde ainda existe uma população residual de aptardas e alguns cisões, portanto. Eram essas perguntas que eu queria fazer. Obrigado. Ok, obrigado, Alexandre. Em relação à primeira questão, se a ZPE desaparece, bom, é assim, formalmente ela não desaparece, a menos que seja desclassificada. Eu não conheço nenhum caso de uma ZPE desclassificada. Agora, eu referi pelo menos 2 casos em que me parece que os valores que justificaram a classificação da ZPE já não existem, que é o açude da Murta e é o da Torre da Bolsa. Portanto, agora, formalmente continuam a ser zonas de proteção especial. Eu não sei se existe, até no caso das outras ZPEs, em que está a haver fatores de ameaça que continuam presentes. Eu não sei, por exemplo, se alguém faz uma alteração do uso do solo que não esteja prevista na ZPE, eu não sei dizer que implicações é que isso tem. Portanto, penso que há regras a observar em termos de utilização do solo e, por exemplo, para alterar cereal para cultivo de lenhosas, mas não sei exatamente quais são os procedimentos, quais são as regras e quais são as consequências de se fazer isso sem seguir as regras. Portanto, não estou dentro disso. Tenho observado, com alguns exemplos que eu aqui mostrei, uma expansão desse tipo de alterações do uso do solo. Isso tem consequências na distribuição das espécies. Agora, eu acho que a ZPE só desaparece se ela for desclassificada. Não sei o que é que vai acontecer. Houve ZPEs até hoje que tiveram os seus limites alterados. Estou-me a lembrar, por exemplo, da ZPE de Mourão Barrancos, que em 2005 ou 2006 foram-lhe retirados 3.000 hectares, salvo erro. Isso até deu origem a um processo da Comissão Europeia. Depois creio que até foi criada uma zona alternativa em compensação, e houve outro caso que foi a ZPE do Estuário do Tejo, que também foi alterado os limites, salvo erro, quando foi a construção do Freeport, em 2008. Depois houve outro caso de outras ZPEs que foram atravessadas ao meio, como por exemplo a de Castro Verde também foi atravessada por uma autoestrada, e eu creio que também foi necessário criar uma área de compensação para fazer face a isso. Portanto, às vezes o que acontece é que quando uma ZPE é muito alterada, pode, como já aconteceu, a Comissão Europeia depois exigir a Portugal que tome determinadas medidas de compensação, mas eu não sei exatamente o que é que desencadeia estes mecanismos, se são queixas que são apresentadas ou se há outro tipo de acompanhamento. Quanto à questão da Alter do Chão, a Alter do Chão é também um caso muito relevante, porque a Alter do Chão era uma das IBAs que estava no primeiro inventário, naquele livro de cor de laranja que eu mostrei, no primeiro Important Bird Areas. E Alter do Chão já na altura era referido como uma zona importante para a conservação das aves estepárias, nomeadamente aptardas e cisões. Eu não sei porque é que Alter do Chão não passou as EPEs, eu não sei, desconheço por completo quais foram os critérios de seleção de umas áreas, embora as EPEs tenham emanado das IBAs e Alter do Chão já estava identificado no primeiro inventário, porque as outras como Monforte, Veiros, Vila Fernanda, Vila Fernanda acho que estava no primeiro,
mas Monforte, Veiros, Pissarras, Reguengos, etc. só surgem no segundo inventário e depois passam as EPEs em 2008, Alter do Chão nunca passa as EPE. Portanto, não sendo ZPE, não tem qualquer tipo de proteção, efetivamente, porque é apenas uma IBA. Portanto, há uma identificação técnica. Como é que se protege de um empreendimento desses? Não sei se há formas de proteger, sinceramente. Gostava de dizer que há, mas não sei. Portanto, ou se desencadeava uma forma de proteger isso, mas o processo de criação de uma ZPE penso que é demorado, ou então talvez haja outros mecanismos para salvaguardar a proteção das abetardas e de outras espécies que lá ocorram, mas eu sinceramente não sei responder. Talvez haja outras figuras legais para recorrer a isto, mas sinceramente não sei. Se alguém souber esclarecer isso, eu agradeço. Talvez através do projeto de impacto ambiental, vamos ver se há algumas medidas compensatórias, não é? Mas eu não sei, sim, mas eu não sei... Tem só aves protegidas, né? Aves de importância comunitária como as abetardas e o cisão, e inclusive as cegonhas negras e outras. Será possível haver medidas compensatórias num empreendimento que vai alterar 12 mil hectares? O que acontece, vamos lá ver, Alexandre, o que acontece é que com a criação das ZPEs, Portugal obriga-se a conservar os habitats das ZPEs e as aves que lá ocorrem. Mas, no âmbito da Rede Natura 2000, não se obriga a conservar as áreas fora das ZPEs. Agora, se nós dissermos, mas isto é muito relevante para as abetardas, sem dúvida que é. Agora, eu não sei quais são os mecanismos nesse caso, porque não tem a ver com as ZPEs. Deve haver outras figuras legais, mas eu não sei responder. Muito bem, obrigado. Nada. Muito bem. Vamos ver se mais alguém levanta a mão. Parece que não, mas já temos algumas questões escritas. Só um bocadinho, vamos ver, tentar retomar. Pronto, temos algumas considerações. Só um bocadinho que eu vou passar para trás. Pronto, Laurentino Simão coloca aqui uma questão. O açude de Murta ainda existe? A questão é só essa? É só essa? Pronto, o açude da Murta ainda existe. O açude da Murta é um pequeno açude que fica, para quem não sabe, fica situado logo a sul do estuário do Sado, adjacente à estrada que liga a Comporta a Alcácer do Sal, e é um açude que tem, ou pelo menos tinha, bastante vegetação emergente, quer caniçais, quer até uns conjuntos de salgueiros que emergem da água, e que está numa zona arenosa, e até há pouco tempo estava rodeado por pinhal. E a informação que eu tive até há relativamente pouco tempo é que todo esse pinhal foi cortado. Ora, havia uma grande colónia de ardídeos, nomeadamente de garças boeiras e garças brancas, que nidificavam nas árvores dentro desse açude. Aquilo estava um bocado escondido pelo pinhal e, portanto, de certa maneira estava protegida. Quando o pinhal foi todo cortado, aquilo ficou tudo muito mais exposto. O que é facto é que quando o pinhal foi cortado, a colónia abandonou. Não sei se pode logo concluir que houve aqui uma relação de causa e efeito, provavelmente houve, porque aquilo ficou muito mais exposto e aquela colónia já existia há várias dezenas de anos, deixou de existir. É claro que as colónias de garças são muito móveis e elas frequentemente mudam de sítio. Esta colónia era uma colónia bastante antiga. O que acontece é que a ZPE foi classificada por causa dessa colónia. Deixando a colónia de existir, eu acho que deixa de fazer sentido a ZPE. Agora o açude continua lá, portanto, tem água. Penso que tem os salgueiros e os caniços, eu já não vou lá há muitos anos, mas penso que o açude existe, já não tem as aves. Basicamente é essa a diferença. Obrigada. Temos depois também um Miguel, convidado, às 15h32, colocou a questão: não seria de referenciar a degradação da ZPE de Castro Verde por déficit de gestão adequada? Nem só os olivais e os amendoais destroem. Bom, em relação à gestão, é verdade que nem só as culturas intensivas e o gado destrói, há outros fatores de ameaça. Aliás, nas fichas das ZPEs estão elencados quais são os fatores de ameaça identificados para cada ZPE. Isso está no site do ICNF e pode ser consultado. Eu só referi alguns, não podia alongar a referir os fatores todos. Temos que ver para cada ZPE quais são os fatores de ameaça que estão identificados. Agora, em relação à gestão adequada, eu não sei exatamente dizer o que é gestão adequada por duas razões. Primeiro, porque não tenho muita experiência em gestão de habitats para poder dizer o que é mais adequado em cada caso.
Em segundo lugar, porque a expressão gestão adequada só por si é um bocadinho ambígua e subjetiva e pode significar muitas coisas. Eu julgo que é suposto as EPEs terem um plano de gestão que especifique como é que deve ser gerido o uso do solo. Mas também, tanto quanto sei, muitas EPEs não têm ainda esse plano de gestão. Portanto, no caso das EPE de Castro Verde em concreto, eu não sei se existe ou se não existe. Portanto, não havendo plano de gestão, no limite, provavelmente aplica-se o plano setorial da Rede Natura 2000, para dizer quais são as medidas e as alterações do uso do solo que são ou não são aplicáveis. Mais do que isto não consigo dizer, a EPE também é muito grande e, portanto, o que eu acho que é importante é também, em termos das aves, que são aquilo que justifica a classificação das EPE, ir-se fazendo um acompanhamento regular, como foi feito para o CISão, para percebermos em que sentido está a evoluir a... Sei que no caso das abetardas há censos que costumam ser feitos pelo menos todos os anos em Castro Verde. Não sei se são feitos no resto do Alentejo. Também são feitos censos de grãos. Agora, eu não sei se esta informação é compilada e é disponibilizada regularmente e eu penso que é bom que esta informação esteja acessível para nós todos podermos ter noção do que está a acontecer às aves, nas várias EPEs e na população nacional no seu conjunto. Muito bem. Belizanda Quintos coloca a questão: qual a distância em relação às EPEs ou IBAs que influencia a vivência das espécies, nomeadamente alterações de habitat e alterações climáticas ou utilização do solo? Não sei se percebi a questão. Podes ler novamente, por favor. Qual a distância em relação às EPEs ou IBAs que influenciam a vivência das espécies, nomeadamente alterações de habitat e alterações climáticas ou utilização do solo? Ok. Bom, em relação às alterações climáticas é difícil responder porque são um fator mais global e que, portanto, eles quando afetam tanto dentro como fora. Portanto, não é um fator que afete especificamente as EPE. Portanto, eu acho que as alterações climáticas são um aspecto global, não tem a ver com a gestão das EPEs. Em relação ao uso do solo, eu diria que depende das espécies. É evidente que se nós vamos imaginar, temos umas EPE, o espaço dentro das EPE é bem gerido, mas até ao limite das EPE é alterado o solo fazendo culturas de forma agressiva, vamos dizer assim, vamos imaginar com o uso de químicos, dependendo do tipo de cultura, isso obviamente poderá afetar ou não as EPE. Mas eu também imagino, sem certezas, mas daquilo que eu conheço, que as EPEs são criadas tendo na sua envolvência zonas tampão, que não são as zonas principais, mas que são zonas que protegem a parte mais importante que estará no centro das EPE, ou seja, há uma parte central que é a parte mais importante para as aves e depois há uma zona periférica, que acontece também nas áreas protegidas, uma zona que está à volta e que vai, por exemplo, até à estrada nacional mais próxima, que se destina a salvaguardar uma faixa de proteção para garantir que os fatores de ameaça não se estendem até ao limite da zona mais sensível. Portanto, penso que muitas das EPEs já foram desenhadas tendo em conta estes aspectos. Agora, respondendo à questão, as alterações do uso do solo dependerá daquilo que é feito, dependerá do tipo de cultura. Agora, também com base nos exemplos que eu apresentei, eu acho que mais preocupante do que as alterações que são feitas adjacentes às EPEs são aquelas que têm lugar dentro das próprias EPEs, porque essas já estão a pôr em causa o habitat das aves que justificaram a classificação da zona. Espero ter respondido à questão. Obrigada, Gonçalo. Temos novamente, creio eu, Miguel, que colocou a questão: não tendo sido assegurada a conectividade entre as EPEs com habitats semelhantes, não andaremos agora a correr atrás do prejuízo? Bom, a conectividade, no caso, enfim, no caso não só das estepárias, mas também de outras aves, nem sempre existe conectividade, porque no caso das estepárias, que, por exemplo, que frequentam áreas abertas e desarborizadas, muitas vezes essas áreas estão separadas entre si, ou seja, as áreas estão disjuntas e pelo meio existem zonas florestadas. Já nem estou a falar de culturas intensivas, mas vamos imaginar, existe a zona de Castro Verde, depois existe uma zona em Beja e Cuba, que também é importante para estepárias, depois existe outra em Évora. E pelo meio há zonas florestais e até há pequenas serras, como é o caso da Serra do Mendro, existe aquela zona toda de montado sobre em Albernoa. Não sei se faz sentido classificar isso tudo como ZPE. O que é engraçado é que mesmo tendo estas zonas disjuntas, há estudos de telemetria feitos com cisões que mostram que estas aves se deslocam de umas áreas para as outras. Eu já vi estudos de telemetria
com cisões anilhadas em Castro Verde, que depois, fora da época reprodutora, uns vão para Évora, outros vão para o estuário do Tejo, outros vão para o litoral alentejano, o que me deixa a entender que as aves sabem muito bem, se assim se pode dizer, onde é que estão as zonas de habitat favorável, mesmo que pelo meio existam zonas florestais e que não são favoráveis. Portanto, eu não vejo que seja necessário criar uma zona de continuidade, até porque isso tem outras implicações. Se nós quiséssemos criar zonas de continuidade muito grandes, isso ia afetar grandes porções do território, e isso também tem outras implicações em termos de gestão, porque criar ZPEs implica aplicar certas restrições, isto também tem que ser gerido politicamente, e portanto nós não podemos simplesmente classificar o território todo, isto não me parece que seja viável. E portanto, a minha interpretação é que foi feita uma seleção dos locais mais sensíveis para garantir que pelo menos esses são preservados. Eu falei das estepárias, podia falar das aquáticas. As aquáticas também classificamos a Lagoa de Santo André, o estuário do Sado e o estuário do Tejo. E sabe-se que as aves aquáticas se vão deslocando de umas áreas para as outras. Portanto, elas sabem onde é que estão. Sabem, muitas vezes aprendem e vão atrás das outras que já conhecem o caminho. É um bocadinho assim que funciona nas aves que se deslocam em bandos. Há umas que vão deslocando da área A para a área B. Só para dar um exemplo. A Lagoa de Santo André, há 30 anos, não era área protegida. E, inclusive, havia lá caça. Todos os anos havia lá uma caçada aos galeirões, no dia 1 de novembro. Era uma zona de caça. E a Lagoa de Santo André era um refúgio muito importante, talvez o mais importante a nível nacional, de pato de bico vermelho. Costumavam lá invernar uns 500 ou 600. Sempre que havia dias de caça, portanto aos domingos, os patos de bico vermelho fugiam todos da lagoa e iam-se todos refugiar na Albufeira de Morgavel, que fica para lá de Sines, fica para aí talvez a uns 20 km em linha reta. E eles iam, aos domingos estavam sempre os patos todos na Albufeira de Morgavel, portanto eles já sabiam exatamente qual era o sítio onde se podiam refugiar. Só que a Albufeira de Morgavel não tem boas condições de alimentação, portanto no dia seguinte eles voltavam todos para a lagoa. Ou seja, as aves conhecem muito melhor a geografia do terreno e as ligações entre as áreas do que nós às vezes imaginamos, e muitas vezes elas vão aprendendo com as outras mais velhas que já conhecem o caminho. Portanto, eu não acho que seja essencial criar áreas de continuidade, daquilo que às vezes chamamos corredores. Acho que realmente importante é salvaguardar as zonas que são críticas para a conservação de certas espécies, que são as zonas onde elas se reproduzem, onde elas se alimentam. As zonas de passagem podem ser importantes, mas não são tão críticas se nós não conservarmos as zonas de reprodução e de alimentação. E, pelo menos é a forma como eu entendo isto. Obrigada, Gonçalo. Nelson Domingos coloca a questão. No caso da Torre da Bolsa, que conheço bastante bem, a transformação que tem sido sujeita a nível da utilização do solo, quais as consequências para o Estado português por não ter respeitado / regulamentado essa transformação e respectivas consequências para as aves? Bom, as consequências, eu acho que as consequências poderão, como já aconteceu noutras situações semelhantes, as consequências poderão nascer de algum processo movido pela Comissão Europeia. Houve processos movidos por causa de se terem feito intervenções em ZPEs ou alterações de limites. Neste caso, eu não faço ideia em que está tal o processo. Atenção, eu não ia à Torre da Bolsa há muitos anos. Quando estive lá no início de junho, porque fui visitar a zona precisamente quando estava a preparar este webinário, achei que queria conhecer o estado atual das ZPEs, pelo menos as mais próximas da região onde me encontro. Vi que a Torre da Bolsa teve alterações profundas. Agora, eu não sei se a Comissão Europeia acompanha o estado das ZPEs ou se apenas age como já aconteceu quando há uma queixa. Portanto, eu penso que se houver, ou estiver a haver, ou vier a haver uma queixa junto da Comissão Europeia, eventualmente a Comissão Europeia pode decidir analisar a situação e fazer alguma coisa. Sem ser isso, sem ser através da Comissão Europeia, não vejo que venham consequências para o Estado português, porque a Rede Natura, sendo uma rede europeia e sendo uma rede promovida pela Comissão Europeia e pela União Europeia, para o Estado português não sei se tem algumas consequências. Eu estou a dizer isto sem conhecer muito bem os trâmites legais, mas com base naquilo que já aconteceu noutras ZPEs, eu acho que a acontecer será por essa via. Muito bem. Temos alguém já com a mão levantada, eu vou só, portanto, colocar esta questão, depois iremos também para a pessoa que levantou a mão. Horácio Faria questiona e comenta. Parabéns, Gonçalo, pela excelente apresentação. Peço desculpa pela pergunta, mas aproveitando o seu conhecimento do território nacional, o que pensa do estuário do Rio Lima, Viana do Castelo, concretamente a zona úmida da Veiga de São Simão, integrada numa IBA ou numa ZPE? Obrigada. Bom, em relação, eu conheço relativamente mal essa zona, já estive 2 ou 3 vezes no estuário do Rio Lima, nunca estive na Veiga de São Simão nem no outro sítio que existe ao lado, que são as Lagoas de Vila Franca.
já vi alguns trabalhos escritos sobre isso. Essa zona não é ZPE e creio, se não me falha a memória, que também não é IBA. Creio que não é IBA. Portanto, creio que não tem nenhum tipo de proteção. Eu acho que... Eu não conheço bem a zona para me poder pronunciar em concreto sobre o mérito para ser IBA ou não. Agora, a criação de IBAs é proposta pela BirdLife e pelos seus parceiros, que em Portugal é a SPEA. E a SPEA é quem gere a rede de IBAs. E, portanto, eu julgo que a forma de lidar com esta situação seria começar por abordar a SPEA, sugerindo que a situação fosse estudada para ver se há valores avifaunísticos relevantes que justifiquem a criação de uma IBA. Eu acho que este é o primeiro passo. E porquê? Porque as DPEs nasceram quase todas de IBAs. E, portanto, nem todas as IBAs resultam em ZPEs, como eu já dei aqui alguns exemplos, que ainda há pouco falámos do caso da Alter do Chão. Mas eu acho que não há praticamente nenhuma ZPE que não tenha nascido de IBAs. Acho que talvez a de Campo Maior, que não sei muito bem como é que o processo se desenvolveu. Eu não estive ligado ao processo de criação das ZPEs. Mas, como quase todas as ZPEs nasceram de IBAs, eu acho que ser uma IBA é o primeiro passo. Portanto, eu sugeria um contacto com a SPEA, pedindo-lhes para analisar esta situação, indicando quais são as espécies que podem justificar a classificação como IBA, e depois, eventualmente, se houver valores que justifiquem, poderá vir a ser criada uma IBA e, com base nisso, se no futuro vierem a ser criadas novas ZPEs em Portugal, eu acho que aqueles sítios que já tiverem o estatuto de IBA são aqueles que estão na linha da frente para passarem a ser ZPEs. Portanto, a minha sugestão seria esta. Obrigada, Gonçalo. Dado o adiantado da hora, eu pedi então à pessoa que colocou a mão no ar, que o João Gonçalves, penso eu, tinha colocado. Sim, João Gonçalves, vou-lhe dar permissão então para ligar o microfone e colocar a sua questão. E depois teremos que terminar a nossa sessão. Pode falar, João. Muito boa tarde a todos e muito obrigado, Gonçalo, pela apresentação. Eu, na realidade, queria colocar 3 questões, mas são todas elas muito curtas. A primeira, e sem mais delongas, se considera que o recente regime de cogestão das áreas protegidas irá contribuir de alguma forma para mitigar aquilo que é a realidade constatada nestas ZPEs, por um lado. Por outro lado, queria perguntar se tem ideia da existência de algum estudo, e tomando como exemplo aquilo que seja o contexto de expansão da área industrial de Sines, portanto, o impacto dos parques fotovoltaicos, painéis solares, sobre aquilo que sejam os contextos migratórios das aves, porque aquilo que estará na calha ou em curso, não sei se será muito animador. E finalmente, e se calhar a mais importante das questões, como é que se pode continuar a garantir a transmissão daquilo que seja o fascínio pela observação das aves, sobretudo para os jovens e para as crianças, porque talvez esteja aí parte do caminho para a mudança. Muito obrigado. Ok, obrigado, João. Então vou tentar responder às 3 questões. Em relação à questão da cogestão, essa questão tem sido muito debatida ultimamente. Eu já tenho lido as opiniões mais dispares sobre o assunto. Há quem ache boa ideia, há quem ache má ideia, há quem diga que espera para ver. Eu não tenho opinião formada, porque é um processo muito recente, e, portanto, eu acho que temos que ver como é que as coisas evoluem. E temos que ver que resultados é que isto traz. Eu não vou fazer à partida um ajuizamento de algo que eu não conheço, até porque nem sequer é para mim claro que isto vai correr bem em todos os sítios ou mal em todos os sítios. Pode perfeitamente acontecer que nos casos corre melhor e noutros casos corre pior. Portanto, não sei dizer à partida como é que isto vai correr, independentemente das opiniões todas que eu já li. Agora, relativamente à parte de que se isto pode ajudar ou não a cuidar ou a conservar as ZPEs, só naquelas que fazem parte de áreas protegidas. Essas áreas protegidas, que sejam os ZPEs também,
obviamente que as ZPEs beneficiam daquilo que for feito nas áreas protegidas. Agora, as ZPEs, que são aquelas que estão encarnado, que aliás é a maior parte do Alentejo e é quase todas as que são classificadas para estepárias, essas que eu pus em encarnado, essas não estão em nenhuma área protegida e, portanto, nem sequer vão beneficiar de qualquer comissão ou programa de cogestão, porque não se aplica nesse caso. Esses programas de cogestão só se aplicam às áreas protegidas, ou seja, parques e reservas, não se aplicam às outras GPEs. Portanto, essas não beneficiarão. A questão dos parques fotovoltaicos, eu em relação ao impacto nas aves migratórias não faço ideia. Acho que a principal implicação dos parques fotovoltaicos poderá ter a ver com o facto de constituírem uma alteração do uso do solo e que isso vai retirar a habitat disponível para outras espécies, nomeadamente para estepárias, porque a maioria dos parques fotovoltaicos são feitos em zonas que são desarborizadas. Por exemplo, aqui no norte alentejano, onde me encontro, já foram feitos alguns parques fotovoltaicos em zonas onde no passado havia cisão. Mas eu também não vou agora dizer que deixou de haver cisão por causa dos parques fotovoltaicos, porque não há cisão aqui nesta parte, na metade norte do distrito de Porto Alegre, não há cisão há 20 anos. E, portanto, os cisões têm estado a regredir, e não há cisões a norte do Tejo também praticamente há 20 anos, nem na Beira Baixa, nem na Beira Alta, nem em Trás-os-Montes. Portanto, os cisões têm estado a diminuir fortemente devido a uma data de fatores que poderão ter a ver com alterações de habitat, poderão ter a ver com alterações de práticas agrícolas, poderão ter a ver com o gado, poderão ter a ver com uma data de coisas, eu não sei detalhar os fatores. Portanto, os parques fotovoltaicos são mais um fator de pressão sobre os habitats das aves estepárias. Não vou agora dizer que são o mais importante. Sobre as aves migratórias, não sei se é tão relevante, porque as aves, quando estão a migrar, estão a passar por cima dos terrenos e depois elas pousam onde encontram condições para pousar. Portanto, eu acho que os parques fotovoltaicos, o impacto é mais a nível das nidificantes ou das invernantes do que provavelmente das migratórias. Mas estou a especular um bocadinho porque não conheço estudos sobre isto. Quanto à terceira questão, é possível repetir outra vez que eu não fixei a questão toda, por favor. Sim, isto é... Em que medida é que, de facto, como é que se poderá garantir que se transmite o fascínio pela observação das aves aos mais jovens e às crianças, sendo eventualmente uma garantia de uma alteração no futuro, nossa vizinha? Eu só queria acrescentar já agora, a propósito do estuário do Lima, que talvez o Carlos Rio possa dar algum contributo. Portanto, eu sugiro a quem colocou a questão que tente entrar em contacto com o Carlos, que poderá ser... Fica aqui a sugestão, sim, porque ele também está naquela região e conhece certamente melhor a zona e poderá dizer quais são os valores. Que Saúde recentemente estabeleceu uma parceria com o ICNF. E eu, sendo, confesso, trabalhador do ICNF, fico de facto muito, muito contente com quem é que estabeleceu a parceria? Não percebi. Foi estabelecida uma parceria entre o Carlos Rio entre o Carlos, sim. E a Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Norte e portanto, eu congratulo-me com esse facto. Bem, em relação à questão como é que se pode continuar a transmitir o fascínio, eu sou forte adepto de que uma sociedade, e isto em relação também a estas questões dos valores naturais, eu acredito que uma sociedade mais informada é uma sociedade mais consciente. E, portanto, eu preocupo-me em ir trabalhando e compilando a informação e de forma a colocá-la à disposição das pessoas. É isto que tenho procurado fazer através do Portal Aves de Portugal, do qual sou coordenador, fundador e coordenador, e é isto que tenho procurado fazer através dos muitos webinários que tenho feito através também do Portal Aves de Portugal. Portanto, eu, como acredito que se nós tivermos mais informação sobre as nossas aves, sobre aquilo que temos, sobre a nossa riqueza, sobre aquilo que é importante proteger, eu acho que uma sociedade mais bem informada sobre isso, mais sensibilizada, poderá acarinhar mais todos esses valores naturais e as aves em particular. Agora, eu vou fazendo aquilo que está ao meu alcance. Obviamente que instituições de maior dimensão, quer públicas, quer privadas, quer ONGs,
se decidirem também agir nesta vertente, também ajudarão a chegar a informação a mais gente. Eu considero que isso é importante. Portanto, acho que o primeiro passo é informarmos e sensibilizarmos. E depois as pessoas também vão começando a interessar-se pelo assunto e esperamos que isso ajude também a conseguirmos atingir a conservação. Espero ter respondido, mas é a minha visão sobre essa questão. Obrigado. Obrigada, Gonçalo. Pronto, então chegando a este ponto, agradecemos então a presença do nosso orador Gonçalo e a participação de todos. Teremos que encerrar a sessão. Informamos ainda que no dia 24, esta quinta-feira, iremos organizar um webinar no âmbito da cogestão do Parque Natural da Serra de São Mamede, com a Davina Falcão, que nos vai falar sobre cobras e víboras, sendo a sua apresentação intitulada Como Distinguir uma Víbora. O link para inscrição neste webinar está, portanto, no chat. E, posto isto, desejamos a todos uma boa tarde, até quinta-feira ou então até à próxima terça-feira. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Isa. Obrigado a todos os participantes e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Boa tarde.